Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física. E na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho do movimento circular, em especial o movimento circular uniforme, tá? O MCU, tá? Lembrando que essa aula é voltada para o nível de ensino médio para os alunos do primeiro ano, Física 1, beleza? Então o movimento circular ele é muito importante para a gente entender, porque ele é de grande importância prática, né? Ele consegue explicar com boa aproximação o movimento de satélite, movimento de partículas carregadas em campo magnético. Ele é muito aplicado na hora de quem gosta de andar de bicicleta, no movimento de carros. Então ele é muito útil o entendimento dele. Mas antes da gente chegar propriamente dito no movimento circular uniforme, a gente precisa ter uma noção de algumas grandezas angulares, tá? Então, vamos dar um enfoque angular, um enfoque para as grandezas angulares. Então, a primeira grandeza angular que a gente tem que entender é o próprio ângulo, né? Então, um ângulo ele é representado pela letra θ, tá certo? E ele pode basicamente ser dado em graus e ou radiano, tá? O que é o radiano, Mário? Então vamos imaginar aqui uma circunferência, tá certo? Que tem um raio R, ok? Se eu pegar esse raio R, né? E vamos supor que eu estou aqui na bordinha e começar a percorrer, eu não vou percorrer um comprimento, né? Se essa distância, se esse comprimento que eu percorro, o comprimento eu vou chamar de S, se essa distância, esse comprimento que eu percorro, for exatamente o raio, tá? Da minha circunferência, essa distância aqui é exatamente essa distância aqui. Tá vendo que eu vou formar um ângulo? Esse ângulo aqui a gente define como um radiano, tá certo? Então, o que é o radiano? É a abertura angular, tá? É essa abertura angular que corresponde a um arco igual ao raio da circunferência. Então, a definição é, o que é um radiano? É esse arco, quando esse arco for exatamente igual ao raio da circunferência, essa abertura, né, esse ângulo, é um rad. Beleza? Em um caso qualquer, né, você pode ter um comprimento, né, uma abertura, que vai ter um ângulo θ. E qual é a relação, né, desse θ com esse arco? Né? A gente sabe desde o começo que o comprimento da circunferência é 2πr, né, não? O que é esse 2π, Mário? Então veja só o que é o 2π. Para entender isso, eu vou fazer uma regrinha de 3 antes de falar dessa relação, que o comprimento é 2πr. Então, note aqui, ó, um rad equivale a um comprimento de r, tá certo? Então, θ vale a um comprimento de quanto? Tá? Então, um rad equivale a um comprimento de r. Então, θ radianos vale um comprimento de quanto? Então, eu vou isolar S em função de θ. E eu vou fazer aqui, né? S vezes 1 dá S. O rad cancela com rad. O θ vezes R é θr. Então, chegamos aqui, ó, que a relação entre o comprimento linear e o comprimento angular, ele é dado pela diferença do raio. Então, a grandeza angular vezes o raio vai dar a grandeza linear. Olha aqui, ó. A posição angular vezes o raio dá a posição linear. E aí lembra que eu falei que a gente sabe desde o comecinho, desde a gente que era pequeno, que o comprimento da circunferência era 2πr. O que é 2π? É uma volta completa, né, não? 2π em radiano é 360 graus. Então, ó, 2π é se você der o comprimento total. Então, isso aqui vai ficar 2πr. Se você só tiver meia volta é 180. 180 é πr. Tá certo? Ô, Mário, mas você está falando 180, π. O que é isso? O π é o seguinte. O θ ele pode ser em graus ou em radiano. Beleza? Em graus a gente já sabe que é 1 grau, 2 graus, 3 graus. E uma circunferência tem 360 graus. E como é que é o π? Então, veja. Uma abertura de um arco
que corresponde ao tamanho da circunferência é um rad. Se você colocar aqui mais um raio, você vai ter 2 rad. Você consegue em meia volta ter 3 rad e mais um pouquinho. E esse pouquinho, esse 3, alguma coisa, é exatamente o π. Tá certo? Então, em meia volta você tem π radianos. Então, em 2 voltas, você tem 2π radianos. Tá? O π não é 3,14, não sei quanto, é exatamente quanto cabe numa volta. Então, você pode, numa volta completa, você vai ter um R, mais um R, mais um R, mais um pouquinho. Depois, mais um R, mais um R, mais um R e mais um pouquinho. Então, você vai ter os 6 R's mais o pouquinho lá daquelas casas decimais, dá o total, que é exatamente o que a gente chama de π. Esse 3 e mais um pouquinho é π. Entendeu? Você consegue dar 3 voltas e um pouquinho. O π voltas nesse comprimento. Tá certo? Então, se você quiser saber qualquer outro ângulo, basta você usar essa relação aqui, ó. Que π vale 180, quanto vale π sobre 2, quanto vale 90 graus, quanto vale 45 graus. E fazer uma regra de 3, usando o π radiano igual a 180, ou que 2π radiano igual a 360. E aí você consegue calcular, passar de graus para radiano ou de radiano para graus. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Qualquer coisa, volta o vídeo, me procura nas redes sociais ou deixa um comentário aí, tá certo? Beleza? Então, se não temos dúvidas, seguimos. Então, no movimento, uma outra grandeza angular importante, na verdade não são grandezas angulares, são consequências do movimento periódicos, né? Porque se você está aqui, né, uma partícula, vamos supor, começa a se mexer, uma roda gigante, está se mexendo aqui, ela vai se repetir. Esse movimento vai ficar se repetindo. Esse movimento que se repete são chamados de movimentos periódicos. E nesses movimentos periódicos você tem duas grandezas importantes. Então, o movimento circular é um movimento periódico e você tem duas grandezas importantes associadas ao movimento periódico. É o período, o movimento periódico tem um período, que a gente chama de tesão, e a frequência. Então, vamos pensar. Mário, o que é o período? Ora, veja só. Se eu pergunto para você, qual é o período de uma gestação humana, né? Normal, né? Então, o período é o tempo que leva para completar aquele ciclo. Então, o período de uma gestação são 9 meses, ok? Então, o período nada mais é do que o tempo. O tempo de quê? O tempo para completar um ciclo, tá certo? Então, o período é o tempo gasto numa volta, num ciclo completo. Beleza? Numa volta completa, no ciclo completo. Beleza? Então, o período de uma roda gigante é quanto tempo leva para você dar uma volta completa. Então, o período também é uma unidade de tempo. Então, você tem segundo, minuto, hora. Então, o período, tesão, é dado em minuto, segundo, hora. E é o tempo para completar um ciclo, completar uma volta. E a frequência, Mário? O que é a frequência? Ora, a frequência é um pouco diferente. Quando eu pergunto, qual a frequência que você vai ao cinema? Qual a frequência que você joga bola? Qual a frequência você assiste um filme, um seriado? Tá? Qual a frequência você dorme na casa dos seus amigos? As respostas vão ser 2 vezes por semana, 3 vezes no semestre, 1 vez por ano. Você vai dar uma quantidade em um determinado tempo, percebe? Qual a frequência que você vai ao cinema? Ah, Mário, eu vou 1 vez ao mês. Ó, 1 vez, você diz a quantidade e pelo tempo. Ou você vai dizer, eu vou 3 vezes na semana. Qual a frequência que você vai na academia? 3 vezes na semana. Então, você diz a quantidade de vezes no tempo que você frequenta. Então, a frequência nada mais é do que o número de vezes, né, de ciclo, de voltas, num determinado tempo. Beleza? No intervalo de tempo. Beleza? E aí, se você for matematicamente fazer isso, basta você dividir o número de vezes que você faz alguma coisa pelo tempo que você está jogando em consideração. Tá? O número de vezes é um número
adimensional, né? E o tempo é segundo, minuto, hora. Então, isso aqui vai dar 1 sobre segundo. Então, a unidade de período no SI é segundo e a unidade de frequência no SI é 1 sobre segundo, que é o que a gente chama de hertz. Beleza? E qual a relação entre período e frequência? Tem uma relação, Mário? Tem. Qual é a relação? Note que o período é o tempo gasto para completar um ciclo. Então, quando eu completar um ciclo, qual foi o tempo que eu gastei? O período. Então, se eu substituir aqui, ó, a relação entre período e frequência, a frequência é o número de vezes por tempo. Para eu completar um ciclo, qual é o tempo que eu gasto? É o período. Então, a frequência é o inverso do período, tá certo? E vice-versa. O período é o inverso da frequência. Então, se você conhece o período, você conhece a frequência. Se você conhece a frequência, você conhece o período, ok? E a unidade de frequência, como eu disse, é 1 sobre segundo. E 1 sobre segundo a gente define como hertz. É a única, Mário? Não, existem outras. Uma mais usual também é a chamada RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Então, se você tem uma coisa que tem 60 rotações por minuto, significa que ela, a cada segundo, ela roda uma vez, por exemplo. Então, como é que você converte de RPM para Hertz ou de Hertz para RPM? Então, como é rotações por segundo é dividir por 60. Então, se você quer passar rotações por minuto, e um minuto tem 60 segundos. Então, se você quer passar de RPM para Hertz, basta dividir por 60. Se você está em Hertz e quer saber para o RPM, porque o Hertz é rotações por segundo, é como se fosse isso. Para saber em um minuto, é só multiplicar por 60. Quantas vezes ele vai... Se vamos supor que eu tenho 3 Hz. O que é que significa 3 Hz? Significa que eu dou 3 voltas a cada segundo. Em um minuto eu vou dar quantas voltas? 60 segundos tem 1 minuto. Então, 60 vezes 3 dá 180 rotações por minuto. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Tá? Então, vou parar por aqui. Tá? Para a gente, na próxima aula, eu vou falar sobre velocidade angular, movimento circular, aceleração angular também. Beleza? Então, qualquer coisa, deixa nos comentários. Me procura lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Beleza? Falou, valeu, fui!